Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre Maria Santíssima, nosso 35º encontro. Vamos trabalhar os anatematismos de Cirilo de Alexandria contra Nestório, na sua terceira carta. Vamos trabalhar o ponto 7º até o ponto 10º. Aí ficariam faltando 2, para a gente terminar esses 12 princípios da compreensão do único Cristo em duas naturezas que Maria gerou. Maria gerou uma unidade de pessoa, único Cristo, único Jesus, em duas naturezas distintas, inseparáveis, não misturadas. Nós vamos dar continuidade à reflexão sobre a terceira carta de São Cirilo de Alexandria. Ela foi escrita, como eu havia falado já, a Nestório, que era bispo de Constantinopla. Cirilo defende a Theotokos, isto é, Maria, Mãe de Deus, que será fundamento do concílio de Éfeso, que é o concílio ecumênico de Éfeso, que aconteceu em 431, na cidade de Éfeso. A defesa do concílio era: quem é aquele que Maria, Mãe de Deus, gerou? O enfoque é Jesus Cristo. Mas Maria, como aquela que gerou o Filho de Deus, numa humanidade perfeita, numa única pessoa, em duas naturezas distintas, divina e humana, mas inseparáveis na unidade. Então vamos trabalhar esses números 7º até o número 10. Nós vemos aqui a proposição de Cirilo. Valeria a pena a gente fazer a leitura, Mas eu vou só discorrer o pensamento de Cirilo e vou fazer os comentários a Cirilo. Afirma Cirilo: se alguém afirmar que Jesus, como homem, foi movido no seu agir pelo Verbo que é de Deus. Essa é a primeira proposição. Vamos refletir. Esta é a primeira parte da proposição 7ª. Quem afirma o que Cirilo disse acima está errado na compreensão daquele que Maria gerou. Essa primeira proposição é a proposição que não se deve afirmar, de Cirilo. Daquele que Maria gerou. Isto porque não se pode afirmar que Jesus, como homem, na sua humanidade, foi movido no seu agir pelo Verbo que é Deus. Assim, o Verbo seria um ser que age de fora e exerce seu domínio sobre a humanidade. E divide Jesus, onde o homem, a humanidade, fica submissa ao divino, isto é, o Verbo que é Deus. Não. No Cristo, o Verbo se une à humanidade, numa única pessoa, que age sem que uma natureza se oponha ou sobreponha à outra. Então, é o Cristo único que age. Continua a reflexão de Cirilo de Alexandria. E que a dignidade de unigênito lhe foi, a dignidade foi atribuída como um outro existindo do lado dele, seja então anátema. Aqui outro raciocínio que não se deve seguir porque não contempla verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. A dignidade de unigênito atribuída a Jesus Cristo como a outro, isto é, o divino, existindo do lado dele,
nega a perfeita unidade de pessoa. O unigênito vem atribuído só ao Verbo, e essa dignidade de unigênito se refere só à divindade. Isso é uma aberração. Não. Na encarnação, na concepção, o divino se uniu à humanidade, gerando um único Filho de Deus, que também é o único filho de Maria, numa realidade inseparável. E aquele que vem unido traz a dignidade de unigênito, não só na divindade, mas na única pessoa divina e humana de Jesus Cristo. Então, o unigênito se refere à pessoa, né? Não se pode dividir. Proposição 8ª. Afirma Cirilo: se alguém ousar dizer que o homem assumpto pelo Verbo deve ser coadorado com Deus, o Verbo, conglorificado e condenominado Deus, como de um com o outro, de fato com, que sempre se acrescenta, faz pensar nisso. Então nós vamos ver. A primeira parte da proposição 8ª. Nunca se deve afirmar o que foi dito acima para não incorrer no erro da compreensão de Jesus Cristo. Pois ao afirmar de forma errada que o homem assumpto, isto é, o ser humano completo foi assumido pelo Verbo. Então a humanidade foi assumida pelo Verbo, né? Isto é, que este homem deve ser coadorado com Deus, adorar o humano juntamente com Deus, separando o divino e o humano, o conglorificado. O humano é glorificado com o Verbo, separando um do outro, e com denominado Deus, separando o homem com Deus, e o denominando Deus, porque ele é portador do divino, como o que é denominado a um, deve também ser denominado ao outro, separadamente. Este erra. Por quê? Pois o único Jesus, única pessoa concebida e gerada em Maria, ele é de forma única, e a ele se deve ser adorado. Se deve adorar não a divindade, depois a humanidade de Jesus. Não glorificar a divindade e uma realidade menor glorificar a humanidade. Não. Se deve glorificar o único Cristo, o único Jesus, gerado em Maria, divino e humano. Então, se deve, pois o único Jesus, a única pessoa concebida e gerada em Maria, ele é de forma única, e a ele se deve ser adorado. Se adora a pessoa única, divina e humana. Então não se deve coadorar. Não é uma relação de que o humano deve ser adorado junto com o Pai. Se deve adorar a pessoa única, concebida nas duas naturezas, divina e humana. Se deve ser glorificado e não co-glorificado, porque se deve glorificar a pessoa única, concebida e gerada em Maria nas duas naturezas, e não com-glorificado, implicando uma relação ao outro. E se deve ser nomeado Deus, né? E não codenominado, porque se deve nomear que aquela pessoa humano-divina é Deus, pois existe uma só pessoa, essa pessoa dividida em duas naturezas distintas, divina e humana. Você serve a pessoa, você ama a pessoa divina e humana. Continua. E não honra
com uma única adoração, o Emanuel, né? Atribuindo-lhe um único e mesmo louvor, visto que o Verbo veio a ser carne. Então, é claro que a proposta aqui deve ser sempre afirmativa. Se deve adorar, honrar, com uma única adoração, o Emanuel, que é a pessoa que tem duas naturezas, que está unida em duas naturezas, e atribuir a esta pessoa um único e mesmo louvor, visto que o Verbo veio na carne, assumiu essa humanidade. A seguinte afirmação é correta e assim se deve agir. A única pessoa de Jesus Cristo em duas naturezas, divina e humana, inseparável, o único Cristo Jesus, se deve dar a esta pessoa a única adoração. Este é o Emanuel, e se deve atribuir a esta união o Cristo, o Emanuel, o único, e se atribui a ele o mesmo louvor, pois o Verbo veio na carne, se fez homem em Maria. Então, por isso que às vezes nós dizemos e afirmamos Maria, Mãe de Deus, porque Maria é aquela que gerou, numa unidade de pessoa, o Filho o Jesus Cristo, que traz as duas naturezas, divina e humana. E a partir daquilo que é de um, também pertence ao outro. Não há uma separação, não se pode separar o divino e o humano, porque a única pessoa é uma pessoa que traz as realidades divina e humana. É uma unidade, não se deve separá-lo, né? Proposição 9. Se alguém disser, nos diz aqui São Cirilo de Alexandria, se alguém disser que o único Senhor Jesus Cristo foi glorificado pelo Espírito, no sentido de ter usado a força aqui no grego dinamis, que dele recebera como força alheia, que vem de fora, e que dele recebeu a capacidade de operar contra os espíritos imundos e de realizar para os homens os sinais divinos, que esse sinal não pertence à pessoa, mas é um acréscimo que veio de fora, né? Em vez de dizer que ele é próprio o Espírito pelo qual operou os sinais divinos, seja anátema. Então aqui vem novamente essa questão da tendência de dividir o que é divino e humano em Jesus. Não, em Jesus existe uma unidade. Esta unidade nós devemos ver. Inclusive o Espírito que age em Jesus Cristo está em perfeita unidade de pessoa, né? Vamos iniciar a reflexão com a segunda parte desta oitava proposição. Cipriano afirma que a correta fé parte da unidade da pessoa de Jesus, o único Filho de Deus e de Maria. Neste único Cristo, concebido por Maria, Mãe de Deus, ele traz nesta unidade o Espírito que lhe é próprio. Não é uma realidade de fora, não é um dinamis, uma potência de fora, não. Mas é próprio e a pessoa participa dessa realidade, dessa unidade de pessoa, pois ele age na pessoa única, divina e humana. É este o único Cristo gerado em Maria e que ela concebeu, que Jesus Cristo operou os sinais divinos nesta unidade de pessoa. Não se deve, então, dividir essas naturezas, dizendo aqui, não, ele realizou milagres porque ali age a natureza divina, em detrimento da humana. Não, ali agiu a pessoa. Não se acentua uma natureza a outra, mas se afirma que essa unidade inseparável de Jesus Cristo, Deus e homem, é que realizou os sinais divinos. Assim, voltemos agora à primeira parte da proposição oitava. Afirmar o que vem agora é erro. Se alguém disser que o único Senhor Jesus Cristo foi glorificado pelo Espírito como uma força externa à pessoa, isto é, Cirilo de Alexandria explica,
no sentido de ter usado a força dinamis, que dele o Espírito recebera como uma força alheia de fora. Isto é, o único Cristo não recebeu do Espírito uma força de fora alheia, mas ele possuía já, como única pessoa Jesus Cristo, esse Espírito, e que recebera deste Espírito a capacidade de operar contra os espíritos imundos e realizar para os homens sinais divinos. Não é verdade. Jesus Cristo, na sua unidade de pessoa, possuía uma força interior que lhe deu capacidade para realizar milagres e agir contra os espíritos imundos. Na unidade de pessoa, ele já possuía o Espírito, que era próprio da sua única pessoa, gerada em Maria, em duas naturezas distintas, mas jamais inseparada. Não separada, mas jamais separadas. Elas são inseparáveis. Em Cristo nós temos uma única pessoa divina e humana, e o Espírito lhe é próprio. Então, negar essa realidade de que o Espírito não seja próprio do único Cristo, mas uma realidade que vem de fora, uma força que vem de fora, é errado pensar. Nós estamos fora da compreensão do verdadeiro Cristo. E a proposição 10ª, que é a última proposição para o dia de hoje. A Divina Escritura de São Cirilo diz que o Cristo se fez apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos, Hebreus capítulo 3, versículo 1. E ofereceu por nós em odor de suavidade a Deus Pai, Efésios capítulo 5, versículo 2. Aqui Cirilo começa afirmando com a Sagrada Escritura. Nestório usava a Sagrada Escritura para separar em Jesus o que era divino e o que era humano. E dizia que a unidade em Jesus Cristo era real. Ele dizia que a unidade em Jesus Cristo não era real, a unidade pessoa, mas a unidade em Jesus Cristo era moral. O divino queria estar unido ao humano e o humano ao divino. Lembre-se que querer é uma realidade de um ente moral. A vontade, o querer. O que era falso, essa proposição, pois o que não foi assumido não foi redimido. Então, Nestório ia buscar na Sagrada Escritura certos elementos para dizer, olha, essa parte da ressurreição de Lázaro é quem age ali em Jesus, é o divino. A parte quando Jesus chora Lázaro, isso aqui não pode ser do divino, isso aqui é humano. Havia uma separação divino e humano. Não, para Cirilo, não. É o único Cristo. E esse único Cristo é que age. Ele age ressuscitando Lázaro, ele age chorando, a incredulidade daquelas pessoas que estão lá junto de Lázaro, se comovendo com o sofrimento de Maria e Marta. Então, diante disto, é um único Cristo. Na Sagrada Escritura, nós temos que descobrir que ele é um único Cristo, e não se separa o divino e o humano, como fazia Nestório. Ora, agora vem a proposição falsa exposta por Cirilo. Por isso, se alguém disser que quem se fez nosso sumo sacerdote e apóstolo, quando se fez carne e homem como nós, não é o próprio Verbo que é de Deus, mas como se fosse um outro distinto dele, especificamente um homem nascido de mulher. O nosso sumo sacerdote e apóstolo, que se fez carne e habitou entre nós, é o próprio Verbo que é de Deus, que age na pessoa de Cristo. Não é um outro, mas é o mesmo. Não se pode afirmar que o sumo sacerdote e apóstolo é só um homem nascido de Maria. Ele é Deus na pessoa do Verbo, que foi concebido numa unidade de pessoa. Na concepção,
ele já trazia a realidade de sumo sacerdote e apóstolo, né? Porque este sumo sacerdote e apóstolo é o Verbo de Deus unido hipostaticamente em pessoa na humanidade. Segundo, então, se podia, Nestório, falar que Jesus é sumo sacerdote ligado à questão do humano, mas ele é Deus na questão da ressurreição. Dividia? Não, é o único Cristo. Então, nós vamos continuar, né? Segunda parte da proposição 10ª. Ou se alguém disser que ofereceu o sacrifício também para si, e não somente para nós, pois quem não conhece o pecado não tem necessidade de sacrifício. Diz São Cirilo, este seja anátema. Está fora da comunhão. Não se deve separar as duas naturezas divina e humana no único Cristo Jesus. Se deve entender Jesus na unidade perfeita e inseparável. Então, alguns afirmavam que Jesus ofereceu um sacrifício para si e não somente para nós. Mas ele ofereceu o sacrifício como sumo sacerdote e apóstolo para nós. Ele, como sumo sacerdote, ele, como oferenda e como altar, ofereceu-se a si mesmo por nós e não por si. Neste momento, ele se fez pecado por nós e se ofereceu a si mesmo. Quem fez isso? A única pessoa. A única pessoa gerada em Maria, Mãe de Deus. Porque esse que foi gerado em Maria traz as duas naturezas, divina e humana, mas essas duas naturezas jamais serão vistas separadas. E tudo que Jesus fez no seu ministério, na realidade da sua paixão, morte e ressurreição, tudo que ele fez numa unidade de pessoa. É o único Cristo, divino e humano. Então, é sempre mantendo essa realidade da unidade, né? Quem age no Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, essa pessoa que age, né, que em Jesus Cristo traz duas naturezas inseparáveis, não misturadas e que agem na única pessoa de Cristo. Então, não se pode separar do Evangelho aquilo que é divino, aquilo que é humano em Jesus. Mas se deve ver que tudo aquilo que foi feito foi a única pessoa divina e humana. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.